Muito bom. Abra sua Bíblia, querido. Abra sua Bíblia aí no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Na semana passada, no finalzinho do nosso estudo, a minha internet aqui deu alguns piti, deu alguns problemas e a gente não conseguiu terminar. Eu pensei que estava sendo gravado, eu pensei que eu estava falando, e eu pensei que as pessoas estavam ouvindo, e a conclusão foi que ninguém estava ouvindo. Então eu quero voltar um pouquinho aqui ao capítulo 2, porque o capítulo 2, versículo 1 em diante, Pedro está falando sobre crescimento, né? E aí eu falei que uma das coisas que Pedro está dizendo é: o evangelho é precioso e nós podemos desenvolver e crescer. E aí, algumas coisas nós temos que largar. E aí Pedro vai dar, o primeiro degrau é santificação, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, etc, etc. O segundo passo, e eu não quero aqui pregar de novo, porque aí você pode ver lá no nosso estudo da semana passada, lá no YouTube, é desejar ardentemente o genuíno leite. Existe muita gente e muito estudo e muita alimentação por aí que não é de genuíno, não é? Isto é, não é verdadeiro. Não é? Quando ele fala disso, que a gente busca o Senhor e a gente almeja o Senhor Jesus como criança recém-nascida que vai atrás do leite materno, e ninguém precisa dizer para ela que é aqui, que ela já acha e ela suga. Assim também você deve querer conhecer a palavra, conhecer Jesus, o verbo. Como crianças recém-nascidas, você busca, e quanto mais suga, quanto mais mama, mais leite vem. Quanto mais você buscar ao Senhor Jesus, mais o Senhor Jesus vai estar perto. Quanto mais você buscar a palavra, mais a palavra vai fazer diferença na sua vida. Eu não sei ler, eu não consigo ler direito, eu não entendo o que está escrito. Quanto mais você se encontrar, quanto mais você buscar a Jesus de uma maneira muito especial, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, mais Ele tem para dar. Faça isso. Terceiro lugar, para você crescer, você tem que também se chegar para os irmãos. Todos nós, como Cristo, nós somos pedras. Que éramos pedras mortas, agora somos pedras que vivem. E somos pedras que vivem por causa dele, que é a pedra que vive. Não é? E aí, nós também, como pedras que vivem, nós somos edificados. O que Pedro está falando? Está falando que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Não é musiquinha, não é de criança, e até o fim. Nós precisamos da igreja, nós precisamos do corpo, nós precisamos estar juntos, porque juntos a gente vai sendo edificados, nós vamos sendo construídos, nós vamos nos tornando de fato a igreja que é o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou nada. Eu aqui talvez fosse uma pedra, sou uma pedra que vive, porém uma pedra. O que é uma pedra? Essas pessoas que acham que podem viver o evangelho fora da igreja é uma pedra. Às vezes até uma pedra no meio do caminho. Né? E que tropeça, e que faz tropeçar. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunhão, nós precisamos do crescimento, nós precisamos do desenvolvimento da nossa fé, do nosso carinho. E é exatamente na relação uns com os outros que nós vamos crescendo e nos edificando. É quando o irmão tem determinados dons que eu não tenho, e aí os dons dele vêm e me ajudam a crescer e a desenvolver. E os meus dons ajudam os outros irmãos a desenvolver. E ninguém tem todos os dons, e ninguém não tem nenhum dom. Em outras palavras, todos nós somos necessários. E por último, aí não deu para a gente terminar, é que se nós queremos crescer, nós precisamos ter propósito, foco na nossa existência. E aí, o texto tem 2 versículos que falam sobre a questão de objetivo de vida. O objetivo. Um deles está no versículo 5 e o outro está no versículo 9. No versículo 5 diz lá: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Preste bem na expressão, a fim de. Na minha tradução, é assim que está escrito. Com o objetivo de, ou então, a fim de. A fim. Isto é, qual é o propósito?
Qual é o objetivo da minha vida? Por que eu agora sou pedra que vive? Por que agora eu sou edificado casa espiritual? Qual é o propósito? Eu estava sozinho, mas agora ele me coloca com gente. Qual é o propósito? O propósito é que a gente tem que oferecer. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes a gente vai para igrejas querendo receber. A gente gosta de receber. Não só presente, como uma palavra. A gente quer sempre receber. Dá. Né? Dá para mim. Aqui, Pedro está dizendo que você, como cristão, precisa aprender a oferecer. Oferecer. Isso nos faz semelhantes ao Senhor, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É possível dar sem amar, mas não é possível amar sem dar. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida. Então, oferecer o quê? Sacrifícios. Mas, pastor, o sacrifício do Antigo Testamento já acabou? Os sacrifícios do Antigo Testamento, da ovelhinha, pombinha, aquela coisa toda que está lá no livro de Levítico, aquilo não precisa, porque aquilo eram sombras. Né? Apontavam para Jesus, apontavam para o corpo, para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Um cordeirozinho, 4 patinhas, um animal qualquer não pode limpar a gente dos pecados, mas eles apontam para Jesus. E Jesus já veio, o perfeito sacrifício, uma vez por todas. Eu não preciso repetir, tá? É verdade. Mas a palavra sacrifício, irmão, significa algo que te custe. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas até não querem nenhum tipo de sofrimento, de angústia. Então, e fica aquele negócio meio parece que Jesus veio para resolver todos os meus pepinos e problemas. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e significa que eu não tenho mais nada. Jesus veio para tirar todos os meus problemas. Não tirou de Pedro, não tirou dos apóstolos. Os homens do passado, os missionários, já têm sofrido. Bendito sofrimento. Aliás, Paulo, quando está morrendo, está na prisão, ele escreve para Timóteo, que estava se envergonhando do Evangelho, que estava assim, fraquejando, ele escreve: Timóteo, não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes de Jesus Cristo, não te envergonhes de mim, encarcerado, não te envergonhes, mas participa dos meus sofrimentos. Participa, se envolva, porque é eterno, é para Jesus, é de Jesus, é para a eternidade. Participa. Todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Aliás, essa carta está permeada da questão de uma vida que enfrenta lutas, tribulações, mas que persevera e que vive, mas vive de uma maneira integral, de uma maneira plena. Aí Pedro está dizendo: oferecer a Deus sacrifícios, algo que te custe. Pastor, para ir para a minha igreja eu tenho que andar a pé 2 quilômetros. Uau! Para ir para a igreja eu tenho que andar de ônibus, descer e andar mais isso, e o caminho é ruim, às vezes tem lama, às vezes o carro não tem, é difícil, é caro. É um sacrifício. Perfeito! Oferece. Oferece a Deus. Fala assim: Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou para estar com os meus irmãos, ou eu vou para ajudá-los, mas eu também vou para receber, é dar e receber. Eu vou para estar com eles, eu quero crescer, eu quero ajudar. E é um sacrifício, Senhor. Oferece a Deus, é isso mesmo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Tem coisa que Deus gosta e tem coisas que Deus não gosta. Como é que eu descubro as coisas que Deus gosta? Conhecendo, meditando, estudando, lendo. Ele deixou aqui. Tem coisa que Deus gosta e tem coisa que Deus não gosta. Tem coisa que, aliás, é pior do que não gostar. Tem coisa que Deus abomina. E tem coisas que ele ama de paixão. Jesus vai contar a história da ovelha perdida e ele fala isso. Ele fala assim: olha, não há maior amor do que este.
Não há maior, não há nada que traga mais alegria aos céus do que um pecador que se arrepende. 99 justos lá em segurança, lá no aprisco, lá no deserto, não, eles são justos. Mas o que mais traz alegria é aquela ovelha perdida, aquele pecador arrependido, aquela pessoa, é aquele trabalho evangelístico, aquela pessoa quando se queda, se arrepende, e isso alegra o céu. Você já imaginou, irmãos, você não só reconhecendo, não só nós nos vendo o pecador e dizendo para ele, Senhor, Senhor, perdoa, me perdoa. Quando a gente confessa os nossos pecados, há alegria no céu. Quando a gente peca, a gente entristece. Você sabe disso, causa horror. Né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, enquanto o homem está no pecado, é uma situação horrorosa, espiritualmente e emocionalmente, eu diria. Né? Deus abomina. Mas quando nós batemos no peito, reconhecendo a nossa mazela, a nossa pequenez, os nossos pecados, há uma festa no céu. Quando a gente conduz uma pessoa a Jesus Cristo e ele encontra com Jesus Cristo e ele se arrepende dos seus pecados, uau! Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa! Ele se arrependeu. Um pecador arrependido, há uma festa no céu. Toda vez que na sua igreja alguém entrega a sua vida para Jesus, que toda vez há uma festa no céu. Essa semana eu vi alguém falar assim, nas nossas igrejas agora o pessoal não está fazendo muito apelo, não está convidando as pessoas para entregar a vida para Jesus. Rapaz, eu fico pensando, que pena, né? Porque às vezes a gente se reúne, fica parecendo 99 justos que não precisam de arrependimento, e a gente está tão bem lá, tão alegrinho na igreja, o culto, fica olhando se a guitarra foi bem tocada, se a bateria tocou alto ou se tocou baixo, às vezes a gente fica chateado, se o hino, se não sei o quê, a gente fica ali, que legal, abraça um, abraça outro. E nenhum pecador se arrepende. Que legal, Deus gostou do nosso culto, mas podia ser melhor, podia trazer alegria plena, a maior alegria no céu por um pecador arrependido. Então, né? Oferecer a Deus sacrifício, algo que nos custe, tudo por meio de Jesus. Segundo, no versículo 9, diz lá, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Quem não gosta desse versículo? Todo mundo gosta, né? Como se, olha o que eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real. Que maravilha, né? Deus nos escolheu, não é? Que bom! Nós somos sacerdócio, nós podemos falar com Deus, nós podemos interceder pelas pessoas, que privilégio! Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Para quê? A fim de quê? Por que Deus nos concede tantos esses privilégios? Qual é o propósito dele ter me tirado do império das trevas e me transportado para o reino do Filho do seu amor? Por quê? Qual é o propósito para você e para mim? Por que nós estamos vivos? Aí, olha no versículo 9, bem no meio, tem de novo a expressão a fim de, com o objetivo de, com o propósito de. Você é raça eleita, tem um objetivo. Você é sacerdote, filhinho? Oh, que beleza! A gente gosta, né? Nós, os evangélicos, gostamos do sacerdote individual de todos os crentes. Que é um privilégio maravilhoso que foi resgatado na época da Reforma Protestante, porque até então o sacerdote era apenas aquele que usava aquelas batinas, aquelas rouponas, e só ele que podia perdoar pecados e extrema unção, tem um bocado de coisa, e aí as pessoas ficam presas àquilo, e nós, pobres mortais, não temos nem condições de chegar a Deus. E aí, porque não temos condições de chegar a Deus, a gente vai pro santo A, santo B, santa C, santa D, santa isso, e a gente chama uns cabos eleitorais para ver se a gente consegue chegar ao nosso pedido. A gente quer um presente e aí, em vez de falar com Deus, manda uma cartinha para Papai Noel e aí a gente coloca alguém no lugar. Mas aí a Reforma Protestante veio e diz, não, cada crente, cada um, você pode entrar na presença de Deus. Olha que privilégio, você pode orar, chorar. Em terceiro, coloque minha vida, minha família, esse ministério, a Missão Projeto Zero, coloque. Para que tanto privilégio?
agora somos. Nós que não tínhamos a misericórdia. Para quê? As virtudes, as trevas para a sua vida, ô filhinho. Você tem 80 anos, você pode ter na hora de morrer, ou se você não morrer é porque Deus tem para você isto, para a maravilhosa luz. Você proclama a vida, você proclama as virtudes, o poder, a sua pregando. Você proclama até no vídeo, eu estou aqui na internet, dele, Jesus, as virtudes. Aliás, todas as nações, povos, a sua glória é justiça, genuína e verdadiça. Como eu almejo ver pessoas todas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Como eu anseio por isso, ou como a palavra de Deus diz que a gente deve estar esperando e apressando o dia de Cristo. Pedro vai falar sobre isso mais na frente. Então, que coisa espetacular que nós temos e recebemos. Às vezes nós somos cristãos, crentes, amamos a Jesus, mas não estamos preocupados com a proclama daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é propósito, esse é objetivo. Se nós queremos viver o evangelho com integridade, nós precisamos focar naquilo que é prioritário. Então você pensa lá, Senhor, eu vivo para oferecer a Ti sacrifícios agradáveis. Algo que me custa. Davi chegou a dizer, eu não posso chegar diante de Deus sem ter nada nas minhas mãos. Eu vou oferecer louvor, eu vou clamar, eu vou dar calo nos meus joelhos de oração, vou falar com o Pai, eu vou contribuir, eu vou gastar a sola do meu sapato, eu vou gastar a borracha dos meus pneus, eu vou levar gente para a igreja, eu vou oferecer ao Senhor, eu vou me autoexaminar, e eu vou pedir perdão dos meus pecados, e eu vou falar de Jesus. O que mais? Eu vou proclamar, eu vou falar, eu vou ajudar, eu vou me envolver. Você está se envolvendo na obra de Deus, eu espero que você comece a se envolver poderosamente. Pedro vai falar isso. Pedro vai explicar isso. E é disso que nós estamos tratando, nós precisamos crescer. Algo muito fundamental aqui, talvez Pedro esteja falando sobre as pedras, ele é a pedra que vive, ele é pedra. Porque talvez algumas pessoas já naquela época já ficavam pensando assim que a pedra era Pedro. Como hoje muitas pessoas acham que Pedro foi o primeiro papa, que Pedro é sobre Pedro que a igreja é edificada. Não, Pedro está explicando aqui, a pedra não sou eu. A pedra que os construtores rejeitaram é Jesus. Ele é a pedra. Ele é a pedra que para alguns é pedra de tropeço e é rocha de ofensa. Porque é Ele, não eu. Eu sou servo dele. Eu sou proclamador. Né? Eu o glorifico. Eu me ofereço em sacrifícios. Eu coloco o meu caminhar na sua presença. Eu vivo para a sua proclamação, para a sua glória. É disso que Pedro está falando, e Pedro fala, mas eu não sou pedra. Eu sou pedrinha, sou um pedregulho. Eu faço parte da obra. Eu sou pedra e preciso de você, e nós estamos vivos. E nós precisamos demonstrar isso de uma maneira cabal, primordial. E aí, no versículo de número 11, nós que alcançamos misericórdia, nós que não éramos povo, mas agora somos povo. Aí no versículo 11, olha o que Pedro diz para você e para mim. Ele me chama de amado. Nós somos amados dele. Né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, Pedro fala que eu proclamo a Jesus, eu proclamo o seu evangelho com a minha vida. Eu posso proclamar o evangelho, de certa forma, caladinho. Mudo. Como é que é isso? Com a minha maneira de ser. Com a minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa que quem governa são as paixões carnais? Ou o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, me dá a graça de lutar contra? Olha o que Pedro fala. É a mesma coisa que Paulo também vai escrever. Olha, que nós estamos lutando, há uma luta dentro de você, carne contra o espírito, há uma luta, eles são opostos. Outrora, nós éramos todos entregues às paixões. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós éramos escravos do príncipe da potestade do ar, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, os desejos dominavam sobre nós, mas agora nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Nós agora, o Espírito do Senhor habita em nós, e nós queremos proclamar, e nós queremos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, algo que nos custa. Então tem certas coisas, certos prazeres, que são, a palavra prazer já está disso, né? Traz para nós algum tipo de prazer. Só que a Bíblia orienta dizendo que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final, morte. São caminhos de morte. Há uma luta dentro aqui sendo travada, e nós não estamos mais sós. Nessa luta eu não estou só. O Espírito do Senhor habita em mim, o Espírito do Senhor habita em você, para que você possa entrar nesta luta, diz o texto, abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, e por isso eu mantenho exemplar o meu procedimento no meio das pessoas, do gentio, daqueles que não creem. E mesmo naquilo que falam mal contra nós, observando as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que coisa impressionante. Não é à toa que mais na frente Pedro vai dizer, mulher, se o seu marido não é crente, você tem que ganhá-lo, boca miúda. Ele vai falar sobre isso mais na frente. Se você quer ganhar seu marido, não pregue para o seu marido com palavras. Pare de falar. Eu já falei para várias irmãzinhas queridas no decorrer do tempo de ministério que Deus tem nos dado. E muitas vezes eu falo assim, irmã, cala a boca. Sabe qual é o teu problema? Por que teu marido não se converteu? Porque você fala muito. Você fala demais. Você fala de Jesus, você fala dos erros do marido, você aponta, você isso, aquilo, outro. Cala a boca. Cala a boca. Quietinha. Viva. Não fale de amor, ame. Não fale de perdão, perdoe. Não fale de alegria, seja alegre. Trabalhe. Viva decentemente. Todos nós falamos mais do que vivemos. A gente fala mais de oração do que oramos. A gente fala mais de pregação do que pregamos, a gente fala mais de missões do que fazemos, a gente tem mania de falar mais do que viver. Pedro está dizendo, viva. Né? E talvez Pedro a gente pode lembrar de quantas vezes ele chegou para Jesus, nunca mais eu vou, não, eu jamais te deixarei, eu jamais, não, porque eu te amo, Senhor. Quer dizer, Pedro tinha uns momentos lá, quando ele estava sendo tratado e andando com Jesus, e que ele tinha esses arrombos de dizer que ele jamais abandonaria, que ele isso, aquilo, outro, e de repente ele se vê negando a Jesus, o galo cantando. Que situação Pedro passa, mas agora ele pode escrever para nós isso. Fazem luta, a gente tem que ter procedimento.
é vida com Deus, é muito mais do que palavras, é vida. As pessoas estão observando não o seu muito falar, Pedro não diz isso, mas eles estão falando do seu procedimento. Procedimento. Dizem por aí que agora existem muitos crentes caloteiros, que compram e não pagam, que se enroscam. Dizem que existe muito crente por aí que dá tão mau testemunho que depois, quando ele vem falando de Jesus, o povo olha assim, você falando de Jesus para mim, falando de vida com Deus, de santidade com Deus, você. Dizem por aí que até na hora, quando encontra uma pessoa endemoniada, que as pessoas chegam lá, sai em nome de Jesus. Aí o demônio, logo você que vem falar e mandar eu sair em nome de Jesus, mas você faz isso. E aí o diabo solta aquela lista de rolo de papel higiênico usado da vida do cara, da vida da pessoa. Dizem por aí, gente, que tem muitas pessoas que falam acerca de Jesus, mas não vivem com Jesus. Pedro está falando aqui, ó, eu exorto você a você buscar, a viver, a proclamar. Este evangelho é precioso, é o procedimento das tuas boas obras. Faça, viva, ame, glorifique a Jesus. Não é? É isso que vai fazer a diferença. Este é o meu corpo, este é o meu povo, o povo de Deus. Não é? Interessante. Um povo sem mácula nem ruga. Paulo aos Efésios fala disso, que Jesus veio para ter uma igreja santa, sem defeito, sem mácula nem ruga. E às vezes a igreja está cheia de ruga, cheia de mancha. Pedro está te convidando, Pedro está te exortando, porque ele passou por isso. Ele está nos exortando a isso. Aqui, ó, vou ler de novo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Sou peregrino e forasteiro aqui. A sua casa não é aqui. O seu lar é lá naquele lugar que o Senhor preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus, Deus tem preparado. Que coisa preciosa. Aqui, nesse presente século, abstenha das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento. Entrega, confia e batalhe. É uma luta. Imagina um jovem me ouvindo, numa época em que parece tão banal falar de santidade, e ninguém faz santidade, ninguém vive. Parece que a hipocrisia entrou, a gente fala de cuidar do outro, mas a gente não cuida. A gente fala de um namoro sério, de um casamento honesto, mas as pessoas parecem, todo mundo peca, então eu também peco. Parece que, de alguma forma, Deus liberou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você e eu somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos pedras que vivem. Nós desejamos ardentemente o genuíno leite. Cuidado com o que você está se alimentando e bebendo. Ele nos comprou, então ele nos deu novas vestes, ele purificou, então joga fora aquilo que não presta. Santificai-vos. Aproximemo-nos de Jesus. Vivamos para a sua glória. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça.
leia de novo, medite. Pedro quer te falar pelo poder do Espírito do Senhor. A palavra de Deus quer tomar conta do seu coração, da sua vida, e fazer de você, como fez com Pedro, alguém que tão impulsivo, tão atirado, fazendo cada lambança, uma hora fala certo, outra hora fala errado. Mas Jesus disse que, Pedro, quando você se converter, cuida das ovelhas, consola. Há tanta coisa para você e para eu fazer. Há tanta coisa. Você tem propósito, você tem vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha o desejo ardente de servir ao Senhor, de oferecer a Ele algo que te custe, coisas agradáveis a Ele. Viva para Ele, proclame o seu Evangelho, proclame as virtudes de Jesus. Até domingo, ache alguém, ore por alguém, e vá a Ele e fale o que Jesus Cristo fez na sua vida. E o convide para conhecer a Jesus na sua igreja. Que Deus te abençoe. E que Deus te dê alegria. E que, quem sabe, você na próxima quarta-feira possa dar-nos um testemunho e escrever algo que Deus fez. Mas você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Pai Santo, nós queremos te agradecer por tua verdade, por tua bondade, por esse momento. E pedimos que o Senhor inunde o coração do teu povo com a presença doce do teu Espírito Santo. Fala, ó Deus, conosco. Fala, ó Deus, conosco. Confirma aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós e enche-nos com a tua doce verdade, com a tua presença santa. Assim nós te adoramos, te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. Até lá. E ore por nós. E se você tiver liberdade e desejo, você podia compartilhar também aí nas tuas redes, para que esta mesma palavra possa ecoar em outros lugares. Se você entendeu do Senhor, você pode ajudar com o simples clique de compartilhar. Amém? Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, inscreva lá no YouTube, bota lá um joinha, bota lá um sei lá um que qualquer lá, e ajude a espalhar a palavra. É uma maneira, não custa nada, mas olha, não custa nada, não é nenhum sacrifício, mas você pode fazer algo que seja sacrifício e sacrificial. Deus te abençoe. Beijo no coração. Ore aqui pela Missão Projeto Zero. Ore aqui por nossas vidas, nossas famílias, para a glória do Senhor Jesus. E no dia 24, deixa eu fazer logo uma propaganda que eu vou repetir isso. No dia 24 de setembro, eu estarei no Rio de Janeiro, na igreja de Venda das Pedras, numa conferência da missão Bom Samaritano. Então estaremos pregando lá no domingo pela manhã e domingo à noite, participando lá. Se você mora aí perto, em Itaboraí, a gente se vê. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até lá.